Medalha General Joaquim Xavier Curado, Associação de Oficiais da Reserva do Exército, Gaviões do Cerrado, AORI, Goiânia. Medalha, toda medalha tem uma justificativa, tem uma heráldica. Então, Medalha General Joaquim Xavier Curado, justificativa. Para a criação da medalha honorífica General Joaquim Xavier Curado, buscamos inicialmente conhecer a história deste importante personagem, cuja história inicia em meados do século XIX, na então cidade de Meia Ponte, hoje a histórica cidade de Pirenópolis. Xavier Curado é considerado o criador do Exército Nacional pelo ilustre escritor Bernardo Elis, em sua publicação de 2005. O autor, por sua pesquisa e envolvimento em profícua pesquisa, foi convidado em 1994 a inaugurar o monumento erigido em homenagem a Xavier Curado no extinto 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, onde, na ocasião, passou a ser designado o Batalhão General Xavier Curado. A história em conteste de bravura, liderança, sobretudo de inteligência e sagacidade, de General Xavier Curado, e ainda sua goianidade, somada à história recente do 42 BIMTZ, berço sentimental e espiritual da Associação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro em Goiânia, cuja alcunha é Gaviões do Cerrado, constitui o pilar mestre para a escolha desta personagem para personificar a medalha honorífica da AORI Goiânia. O texto, o qual apresentamos a história do General Xavier Curado, é apenas um resumo de publicações pesquisadas via internet, disponíveis e públicas, não havendo, portanto, nenhuma interferência autoral por parte do responsável por essa pesquisa. Destacamos o próprio livro publicado por Bernardo Elis e também o trabalho publicado por Francisca Nogueira de Azevedo, Dom Joaquim Xavier Curado e a Política Bragantina para as Províncias Platinas, 1800-1808. Quanto ao desenho da medalha apresentada, tomamos como partido a figura zoomórfica do gavião, símbolo da AORI Goiânia, combinada a elementos que pudessem representar e significar um pouco da história do General Xavier Curado. Destinação: a medalha General Joaquim Xavier Curado, militar que tão bem representou a força e a coragem do povo goiano, será concedida pela Associação de Oficiais da Reserva do Exército, AORI Goiânia, sob a deliberação e a aprovação do Conselho de Medalhas, investido desse poder através do seu estatuto, para as seguintes pessoas: aos civis ou militares do Exército que, no exercício de suas funções, tenham se distinguido por sua atitude em prol da Associação de Oficiais da Reserva do Exército, AORI Goiânia. Aos militares da Marinha, da Aeronáutica e aos membros de forças auxiliares que, pelos serviços prestados, tenham tornado credores de homenagem especial. Aos militares ou civis, estrangeiros ou não, que tenham prestado assinalados serviços à família R2 ou contribuído para a consolidação e o desenvolvimento das relações e dos vínculos de amizade entre o Exército e a família de oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Aos que tenham se destacado de forma inconteste por atos de heroísmo ou bravura. E aí nós temos o verso e o anverso da linda medalha. Joaquim Xavier Curado, marechal, general, barão, conde e pirenopolino, nasceu em Meia Ponte, Pirenópolis, na província de Goiás, em 2 de dezembro de 1743, vivendo toda a sua infância naquela localidade. Porém, logo que ficou órfão de pai, partiu ainda adolescente para o Rio de Janeiro e assentou praça no Exército como soldado nobre. Em 1774, depois de receber a patente de alferes, marchou para o Exército Expedicionário, com o Exército Expedicionário para o Rio Grande do Sul,
com a finalidade de expulsar os espanhóis que ocupavam parte do nosso território. Joaquim Xavier Curado é considerado o primeiro militar nascido no Brasil que conseguiu altos postos no exército colonial. Foi figura central para a política expansionista portuguesa nas regiões platinas, tanto no período joanino quanto no reinado de Pedro I. Durante 20 anos, Xavier Curado foi responsável pela coordenação de uma espécie de inteligência portuguesa no Rio da Prata. Seu papel era muito mais de um agente secreto, atuando no serviço de informações e aconselhando estratégicas para a invasão, do que de comandante militar. Diversas vezes, ultrapassou clandestinamente a fronteira para investigar as condições de resistência das colônias espanholas e buscar apoio da população a fim de facilitar a entrada das tropas e a ocupação portuguesa da região. Este trabalho lhe rendeu inúmeras condecorações e medalhas, ordens Cruzeiro, São Bento, de Avis e a mais importante condecoração militar da época, a de Comendador da Ordem da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, recebida por decreto de Dom João VI. Recebeu ainda o título nobiliarco de Barão e o de Conde de São João das Duas Barras, em 1826. Foi Xavier Curado, em sua época, o general que mais comendas recebeu. As insígnias recebidas pelo militar, todas elas provenientes de sua campanha nas fronteiras sul do Brasil, permitem avaliar a importância daquela região no âmbito da política externa bragantina, e após voltar de uma missão ao sul, Xavier Curado foi indicado pelo então vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza, 1779-1790, para comandar a defesa dos habitantes da região de Paraíba Nova, nos limites da capitania de São Paulo e Minas Gerais, de índios bravios que atacavam e sacavam as fazendas. Foi nessa época que se destacou como grande estrategista militar. Conseguiu formar um corpo de cavalaria auxiliar com os habitantes da região, controlando a guerra com os índios e garantindo a ocupação permanente dos colonizadores. Com o objetivo de consolidar o sistema de conquista, realizou a divisão da freguesia de São João Marcos em 5 distritos, onde criou corpos de ordenanças com a respectiva oficialidade. Com a ameaça do conflito na Península Ibérica, Dom Rodrigo de Souza Coutinho enviou correspondência ao vice-rei do Brasil ordenando que, caso houvesse guerra entre Portugal e Espanha, Buenos Aires e Montevidéu deveriam ser invadidos por tropas portuguesas. Ordenou também o reforço das guarnições do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No entanto, a invasão de terras espanholas vinha sendo preparada mesmo antes da declaração de guerra, pois desde 5 de março de 1800, o coronel Joaquim Xavier Curado governava Santa Catarina, planejando a ocupação das províncias platinas. Coronel Curado coordenou um trabalho secreto de investigação sobre o arsenal e contingentes militares existentes no vice-reino do Rio da Prata. Seu relatório é extremamente minucioso, passando ao gabinete português não apenas informações estratégicas, mas também plantas de fortaleza e quadros estatísticos dos contingentes espanhóis. Por razões estratégicas, a execução do projeto luso-inglês para o Rio da Prata devia ser implementada imediatamente após a chegada do príncipe regente ao Brasil. As informações enviadas por Xavier Curado possibilitavam uma entrada segura em terras espanholas. Não é de estranhar, então, que tão logo a corte tenha se instalado no Rio de Janeiro, Dom Rodrigo desse andamento ao plano de invasão, mesmo antes de ter notícias sobre a emboscada de Baiona, que resultou no aprisionamento de toda a família real espanhola por Napoleão Bonaparte e a ascensão de José Bonaparte ao trono de Espanha. Inicialmente,
Dom Rodrigo pretendeu tentar convencer a burocracia colonial das vantagens da anexação daquelas províncias ao Império Português. A decisão voluntária das lideranças locais evitaria os custos de uma operação militar e neutralizaria possíveis protestos diplomáticos provenientes da corte espanhola. Possivelmente, o relatório de Xavier Curado também sugeria tal estratégia, pois foi com base nos dados enviados por Curado a Dom Rodrigo que se planejou a ocupação da região. O ofício português demonstra que a atitude da corte no Rio de Janeiro é um ultimátum. O conde de Linhares tentou convencer o cabildo da existência de identidades culturais entre as duas regiões, eliminando assim qualquer dificuldade à anexação. O ponto mais controvertido do documento é o fato de Dom Rodrigo reconhecer no cabildo poder de decisão sobre a questão da adesão ao Império Português. Tal afirmação induz uma série de indagações. O reconhecimento dos cabildantes como país da pátria implica em negação da soberania espanhola naquelas províncias. Pode ser que a atitude do conde de Linhares se baseasse no fato de ter a Espanha declarado guerra a Portugal e, a partir daí, todos os acordos e tratados seriam considerados nulos pelo gabinete de Dom João. Ou mesmo, como recomenda Dom Rodrigo ao vice-rei do Rio de Janeiro, quando manda invadir Buenos Aires e Montevidéu, que a resposta à guerra peninsular fosse dada na América, precisamente a região mais disputada pelo Império Português, confirmando a decisão de dar continuidade a uma política externa agressiva. O gabinete português no Rio de Janeiro, 2 dias depois de enviar correspondência ao Cabildo, ordenou que o Joaquim Xavier Curado entrasse novamente em território espanhol, obedecendo às seguintes instruções. 3 são os objetivos que Vossa Mercê deve ter em vista na conformidade das reais ordens que lhe comunico. O 1 é de conseguir ser admitido em Montevidéu e Buenos Aires. A este ponto, que é o mais essencial, poderá vencê-lo por si e por via do governador do Rio Grande, propondo a negociação que vai encarregado para assegurar a continuação do comércio, na forma que se está praticando. 2. É tentar o do governador para o fim de unir aqueles países ao real domínio, o que seria muito feliz, pois evitaria toda outra ulterior contenda. O 3 é o exame e conhecimento verdadeiro do voto da nação espanhola e da opinião pública sobre entregarem-se ao governo português e, em qualquer caso, o conhecimento do estado da força pública em soldado, oficiais, munições que tem e ocupa o Rio da Prata. Pelos bons serviços prestados, o vice-rei o louvou e agradeceu em relatório de 20 de agosto de 1789, graduando no posto de tenente-coronel de infantaria, para depois o designar em uma missão especial junto à corte de Lisboa. Porém, seu navio foi aprisionado em alto mar por corsários franceses e Xavier Curado obrigado a decorar e destruir os documentos que carregava. Preso numa masmorra na região de Biscaia, na França, conseguiu fugir e chegar meses depois a Lisboa, onde cumpriu finalmente sua missão. De volta ao Brasil, foi promovido ao posto de coronel e nomeado governador de Santa Catarina em 8 de dezembro de 1800, entregando o cargo em 5 de julho de 1805. Ainda em 1805, Xavier Curado retornou ao Rio de Janeiro e solicitou sua reforma do Exército, que lhe foi negada pelo vice-rei Marcos de Noronha, conde dos Arcos, que o promoveu a brigadeiro. Uma explicação: brigadeiro, na época do Império e Brasil Colônia, era o que hoje temos como general de brigada.
Em 13 de maio de 1808, foi graduado no posto de marechal de campo e 2 anos depois partiu para o Rio Grande do Sul à disposição do general Diogo de Souza, conde do Rio Pardo, governador local, que recebera a ordem de invadir o Uruguai. Formaram-se então 2 colunas invasoras, uma comandada pelo general Marques de Souza e a outra por Xavier Curado, que saíram vitoriosas e renderam sua promoção ao posto de tenente-general em 13 de maio de 1813. Entre os anos de 1815 a 1820, participou da campanha militar contra José Gervásio Artigas, militar uruguaio, que entrou em guerra contra o exército lulo-brasileiro que invadira a Banda Oriental. Na Batalha de Catalã, em 1817, Xavier Curado foi agraciado com a comenda da Torre e Espada, pelos atos de bravura no posto de segundo comandante do Exército. Como o Marquês de Alegrete, comandante supremo do Exército no Sul, afastara-se da luta, assumiu Xavier Curado o comando e estabeleceu seu quartel nas imediações do Passo do Lajeado, onde lhe chegou às mãos o diploma de Comendador da Torre e Espada, Lealdade e Mérito, conferido por Dom João VI. Retornando ao Rio de Janeiro, conseguiu organizar uma tropa de 6.000 soldados e assim expulsar o general Avilés Urarte, comandante das tropas portuguesas, dando sustentação ao Dia do Fico, sendo por isso agraciado das mãos de Dom Pedro II com os títulos de barão e conde de São João das Duas Barras. Faleceu no Rio de Janeiro em 15 de setembro de 1830. Aqui temos à disposição a barreta. A barreta é a representação da medalha usada nos uniformes militares. Usa-se a medalha em si em determinadas datas nacionais e durante o resto do ano usam-se barretas. Então, barreta lisa com adereço metálico, as letras J, X e C confeccionadas em prata envelhecida. Fita em seda chamalotada com passador metálico dourado. Se apresenta em 2 cores, preto e dourado, sendo as extremidades em preto e a lista central dourada. Anverso da insígnia. O anverso se apresenta em vários níveis, conforme podemos perceber no desenho esquemático ao lado. As cores da fita e da barreta, preto e o dourado, fazem referência ao Comando de Operações Especiais, COPESP, que abriga a Associação de Oficiais da Reserva em Goiânia, e que usualmente se apropria dessas cores, principalmente a preta. A medalha apresenta ao centro um motivo zoomorfo, o gavião carijó, símbolo máximo da Aore Goiânia. Seu corpo, feito em prata envelhecida, apresentando detalhes pelo corpo em preto esmaltado. As penas e detalhes do corpo do gavião são riscadas em baixo relevo. Na parte de cima das asas, pernas e próximo ao bico do gavião, foi utilizada a prata polida, providenciar e dar mais leveza e riqueza de detalhes à peça. Nas garras do gavião, temos um listel metálico com as escritas 1743-1830, indicando o nascimento e morte do Janiel Xavier Curado. Separando as 2 datas, uma pequena estrela em alto relevo, também dourada. Ao centro, temos um medalhão em prata polida com 2 círculos circuncêntricos marcados com linha em baixo relevo. Acompanham o círculo interno as palavras General acima e Joaquim Xavier Curado abaixo, também executadas em baixo relevo. Já a retaguarda temos 64 filetes feitos em prata envelhecida, inscritos em forma octogonal com arestas arqueadas. Reverso da medalha. Bordas características do anverso da medalha. O reverso se apresenta em apenas um nível, e o seu motivo é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, matriz de Pirenópolis, cidade natal do general Joaquim Xavier Curado, executada em prata envelhecida, o desenho feito em alto relevo, e também em alto relevo,
encontramos 5 estrelas dispostas como na bandeira do estado de Goiás e a escrita valor, lealdade e mérito. O mesmo lema encontrado na comenda da Torre e Espada, maior honraria recebida pelo general das mãos de Dom Pedro II. Ranhuras feitas na prata envelhecida circunda toda a medalha e uma linha dourada octogonal a separa do desenho central, cuja base é feita em prata envelhecida. Então, como eu disse, em uniformes militares, usamos a barreta. Quando em trajes civis, no paletó, naquela casa que existe no paletó, uma casa sem botão, na gola do paletó, usa-se então a roseta. A roseta é a representação, quando em trajes civis, da medalha. Como viram, uma bela peça feita em vários níveis. Gente, é impressionante. E parabéns ao artista, né, meu amigo Tenente Botosso, e parabéns à Ori Goiânia pela beleza de trabalho.